Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 58 e o tema é pontos notáveis de um triângulo. Bom, o que são os pontos notáveis de um triângulo? O triângulo ele tem altura, ele tem lados, ele tem vértices, ele tem ângulos, mas além desses tem só que isso aí tem em todos os triângulos. Além desses, tem alguns pontos notáveis em cada triângulo, tá? Os pontos notáveis do triângulo são elementos de grande importância e que estão presentes em todos os triângulos. São elementos importantes na estrutura de formação e de caracterização dessa forma geométrica. Aqui no exemplo, eu coloquei o exemplo de um ponto notável aqui, que a gente chama de incentro, por exemplo, né? Que nós vamos ver aí nos próximos slides. Esse daqui seria como se fosse o centro geométrico da figura, o ponto de equilíbrio dela. É um ponto notável, é um ponto importante, tá? Por que esses pontos são importantes? Então vamos lá. Imagine você que um casal teve filhos trigêmeos, idênticos. E o que diferencia eles são marcas de nascença. Um tem uma marca na barriga, o outro tem uma na perna, o outro tem uma marca no braço. Então, essas marcas que eles têm, né, são detalhes simples, porém, essas marcas servem para diferenciar eles. Essas marcas são pontos notáveis deles, tá? Então, as marcas de nascença podem representar uma forma particular de ponto notável nos trigêmeos. Então, a mesma coisa acontece no triângulo. Cada triângulo tem os seus pontos notáveis. Além daqueles elementos mais comuns que a gente já conhece, né? Que eu falei, lado, vértice, ângulo, altura. Agora, ele também tem mediana, é um ponto notável que eu vou explicar. Né? Ele também tem mediana, ele tem baricentro, ele tem bissetriz, ele tem centro, ele tem ortocentro, ele tem mediatriz, ele tem circuncentro, tá? São coisas também notáveis no triângulo. Primeira coisa que a gente vai ver, medianas e baricentro. Pessoal, o que são medianas? Não sei se vocês já viram isso antes, tá? Mas mediana são segmentos que partem do vértice, por exemplo, ó, vou partir do vértice A. Ela parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Ó, esse é o ponto médio. Tá vendo que tem um risquinho para cá, um risquinho para cá? Dividir o lado ao meio. Isso é uma mediana. Todo triângulo tem 3 medianas, tá? Uma partindo de cada vértice. Do vértice A partiu essa, do vértice B partiu essa, tá vendo? Ó, 3 risquinhos para cada lado. Esse é o ponto médio. Significa que esses dois lados aqui, esses dois pedacinhos aqui têm a mesma medida, tá? E outra partindo do ponto C. Essa partindo do ponto C veio para cá, que é o lado oposto, também dividiu ao meio. O ponto de encontro, elas sempre vão se encontrar num ponto. O ponto de encontro das medianas a gente chama de baricentro, tá? E ele é representado pela letrinha G, não B, pela letrinha G. Então, o que é baricentro? É o ponto de encontro das medianas. 3 medianas. O que é mediana? É aquele segmento que parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Outra propriedade importante das medianas e do baricentro. O baricentro divide as medianas numa proporção de 2 para 1. Na hora que eu tracei, ó, essa mediana, essa mediana, essa mediana, encontrou aqui o baricentro. O baricentro dividiu cada mediana em 2 partes. Essas partes, elas estão na proporção de 2 para 1. Como assim? A parte maior é o dobro da menor. Então, tipo assim, se aqui for 4, aqui vai ser 2. Se aqui for 6, aqui vai ser 3. Mesma coisa aqui, ó. Se aqui for 8, aqui vai ser 4. Se aqui for 10, aqui vai ser 5. Isso é uma propriedade das medianas e do baricentro. Os outros pontos notáveis não dividem na proporção de 2 para 1. Agora nós vamos falar das bissetrizes e do incentro. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Mas primeiro, o que são bissetrizes? Bissetrizes são segmentos de reta que dividem o ângulo ao meio. Acredito que vocês já aprenderam a encontrar a bissetriz, como que divide o ângulo ao meio. Mas se não, a gente pode fazer uma recapitulada. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo, né?
Aí, o que que eu vou fazer para achar o ponto médio desse ângulo? Eu pego um compasso, né? Ponho a ponta seca do compasso aqui, faço uma aberturazinha qualquer e traço esse angulinho aqui, tá? Depois, eu venho com a ponta seca do compasso, faço uma abertura maior, uma abertura a olho mesmo, uma abertura maior, ponho a ponta seca aqui, faço uma abertura e jogo aqui. Depois eu pego a ponta seca do compasso, coloco aqui do outro lado. A mesma abertura agora, não pode mudar. A mesma abertura que você fez de cá, tem que fazer de cá. E traça aqui. Aí vocês vão fazer um pontinho nesse ponto de encontro. Vai pegar uma régua e vai unir esses dois pontos. Esse segmento aqui é a bissetriz. Esse segmento aqui está dividindo o ângulo exatamente ao meio. Da mesma forma que o triângulo tem 3 medianas, ele também tem 3 bissetrizes, tá? E essas bissetrizes se encontram num ponto chamado incentro, tá? Por que incentro? Porque ele vai coincidir com o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Se eu pegar esse incentro, eu vou fazer aqui de raio, ó, eu consigo traçar uma circunferência inscrita. Inscrita porque é dentro do triângulo, tá? Então, por isso, incentro. Então, vamos recapitular. Encontro das medianas, baricentro. Encontro das bissetrizes, incentro. Vamos para o próximo ponto notável. A gente também tem as mediatrizes e o circuncentro. O que que são mediatrizes? Pessoal, a mediana sai do vértice, tá? A bissetriz sai do vértice. A mediatriz não necessariamente sai do vértice. Como que a gente traça a mediatriz? Também tenho 3 mediatrizes, uma para cada lado. Eu vou lá no lado do triângulo, pego o ponto médio, a metade, e traço uma perpendicular, 90 graus. Vou no outro lado, acho o ponto médio, a metade, traço 90 graus. Vou do outro lado, acho a metade, traço 90 graus, tá? O encontro dessas mediatrizes a gente chama de circuncentro. Só para relembrar, pessoal, como que a gente acha... como que a gente faz para saber que a gente está traçando 90 graus? Aqui, ó, nesse exemplo, já dá certinho. Já acha o meio e também já acha o 90 graus. Você pega o segmento AB, né, por exemplo, esse lado aqui, faz uma abertura qualquer, põe a ponta seca do compasso aqui, traça aqui. Põe a ponta seca do compasso aqui, traça aqui. Com a mesma abertura, vocês vão fazer lá embaixo, tá? Ponta seca aqui, traça aqui, ponta seca aqui, traça aqui. E vocês vão unir esses dois pontos de encontro. Dessa forma, você já pegou o ponto médio e já traçou um ângulo de 90 graus, tá? A união dessas mediatrizes é chamada de circuncentro, porque é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Se eu traçar uma circunferência aqui passando pelos 3 vértices, o centro dela vai ser esse circuncentro, tá? Incentro porque a circunferência estava inscrita. Circuncentro porque a circunferência está circunscrevendo o triângulo. Então, agora a gente já conhece 3. Baricentro, encontro das medianas. Incentro, encontro das bissetrizes. Circuncentro, encontro das mediatrizes. E por último, nós vamos ver o encontro das alturas. Pessoal, o que é altura? A gente está acostumado a usar só essa altura aqui, ó. Mas assim como o triângulo tem 3 medianas, 3 mediatrizes, 3 bissetrizes, ele também tem 3 alturas. Cada lado tem uma altura correspondente. Por exemplo, o lado BC tem uma altura correspondente aqui, ó, saindo desse vértice aqui. O lado AB tem uma altura correspondente vindo aqui. O lado BC tem uma altura correspondente vindo aqui. Vocês podem perceber que a altura forma 90 graus, porque a altura é reta, ela forma 90 graus com aquele lado correspondente, porém ela não está necessariamente no ponto médio. Quem tem que estar no ponto médio é a mediatriz, não a altura, tá? Como que a gente traça a altura? Então, por exemplo, ó, eu coloquei o exemplo de 2 triângulos aqui. Esse triângulo é acutângulo. No triângulo acutângulo, a altura fica dentro dele, tá? Então, eu peguei o vértice A, mas tem que fazer a mesma coisa para os 3 vértices. Põe a ponta seca do compasso aqui
E aí eu traço, né? De cá, eu vou fazer, ó, põe a ponta seca do compasso aqui, faz um risquinho aqui, faz um risquinho de cá. Depois eu venho aqui, ó, põe a ponta seca aqui no risquinho de cá, vem aqui, traço pra cá, ponta seca no risquinho de cá, traço pra cá, o ponto de encontro vai ser a altura. Posso fazer isso para os 3 lados, tá? Ela não vai sair necessariamente no ponto médio. Nesse caso aqui, pessoal, quando eu ponho a ponta seca, faço a abertura, vou fazer um risquinho de cada lado, tem um risquinho que vai sair fora do triângulo. E aí a gente estende aqui, tá? E aí a mesma ideia, eu venho, ponho a ponta seca, faço aqui, ponta seca, faço aqui, traço a partir do vértice, tá? E aí, no triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus, a altura vai costumar ser fora do triângulo, tá? O encontro das 3 alturas, independente se é dentro ou fora do triângulo, esse aqui deu dentro porque ele é acutângulo, a gente chama de ortocentro. Lembrando que a altura sempre forma 90 graus com a base correspondente. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, né? Considere o triângulo ABC em que AB igual a AC. Então, já vamos marcar aqui, ó, que AB é igual a AC. Daqui a gente tira que ele é isósceles. E esse ângulo A e C aqui, ó, os dois vão ser iguais, né? Porque os ângulos da base são iguais. BD é bissetriz interna. Se BD é bissetriz interna, ela divide o ângulo ao meio. Então, esse pedacinho aqui também vai ser alfa. CH é a altura. A altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui é 90, aqui também é 90. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Calcule as medidas dos ângulos indicados, que seria o alfa, o beta e o gama. Gente, vamos começar pelo triângulo maior, sem divisão nenhuma. Ó, vou chamar aqui de x, todo esse ângulo aqui. E vou chamar aqui de x, todo esse ângulo aqui, sem essas divisões que tem aí, tá, pessoal? Então, aí eu vou ter o quê? Que 72 mais x tem que dar 180. Daqui, fazendo as contas, a gente tira que o x vale 54, né? Se o x é 54, como aqui tá dividido ao meio, vai ficar 27 para cima e 27 para baixo, tá? Já achei o alfa vale 27. Falta o beta e o gama, 27 para baixo. Bom, para achar o gama, a gente pode pegar o triângulo BCH. Pega esse triangulinho aqui, ó. Aqui é 90, aqui o gama eu não sei quanto que é. E aqui eu sei, e aqui tudo aqui, ó, eu sei que vale 54. Então, pegando o triângulo BCH, eu vou ter que 54 mais 90 mais o gama dá 180. Passando esses dois para lá, a gente vai chegar que o gama é 36. Bom, o gama é 36. Se aqui tudo x dá 54, o que acontece? Do lado de cá, 54 menos 36... não, é o beta que eu quero, desculpa. O que a gente faz agora? O que eu tenho? Ó, alfa mais beta mais 90 é igual a 180, que dá um triângulo, né? Alfa mais beta mais 90 é igual a 180, então a gente chegou que o beta é igual a 63 graus. Por quê, pessoal? O beta tá aqui, porém, ó, opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui de baixo, ele também vale beta. Então, se eu fizer beta mais 27 mais 90, tem que dar 180 graus. Então, aqui a gente já usou, né, o conceito de bissetriz, conceito de altura, tá? Tudo no mesmo exercício. O próximo exemplo fala de medianas. Na figura, o triângulo ABC retângulo em A, M é ponto médio dos lados AB, N é ponto médio do lado BC. Então, eu já sei que é mediana, porque tá falando que saiu do vértice, foi para o ponto médio, é mediana. O segmento AN e CM interceptam-se no ponto P. AB é igual a 6. Ó, se AB é igual a 6, vai ficar 3 para cima, 3 para baixo. AC é igual a 4.
medida do segmento CP? Eu quero saber aqui, ó. CP, essa medida aqui eu não sei. Se eu soubesse o CM, ficaria fácil. Por quê? Porque aqui esse pedacinho é o dobro desse. Mas eu posso descobrir o CM, ó, usando esse triangulinho aqui de baixo. Esse triangulinho aqui de baixo é um triângulo retângulo. Nós aprendemos na aula passada que se eu tenho triângulo retângulo, eu posso fazer Pitágoras. Então, eu fiz Pitágoras aqui, ó. CM ao quadrado, CM é a hipotenusa, é igual a AM ao quadrado mais AC ao quadrado. E aí, ficou 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Que dá 9 mais 16, que dá 25. Que número elevado ao quadrado dá 25? O 5, tá? Então, aí eu descobri o quê? Que todo esse pedacinho aqui, ó, mede 5, tá? Aí, esse pedaço aqui tem que ser o dobro desse. Como que a gente faz, então, ó? Vamos fazer melhor, vou chamar aqui de x, porque ele é metade, e aqui de 2x. Somando isso, tem que dar 5. Ou seja, o x eu tô pedindo CP, na verdade, né? CP. Então, assim, ó, o x deu 5 terços, porque x mais 2x, 3x igual a 5, passo 3 dividindo. Se aqui é 5 terços, aqui é o dobro, é 10 terços. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.